Olá! Minas Gerais tem 57 das maiores minas em operação no Brasil e participa com 53% da extração dos metais metálicos do país e com 29% da produção de minérios. A mineração é uma das atividades econômicas mais importantes de Minas Gerais. No estado, há mais de 300 minas em operação. E o Na Berlinda está no ar e vai debater esse tema a partir de agora. Seja bem-vindo ao programa Na Berlinda e nessa edição nós vamos tentar responder as questões a respeito da mineração no nosso estado. Conosco na mesa a professora Cibele Clauver, engenheira geóloga, mestre em geotecnia pela USP e doutora em engenharia de Minas, isso. Cibele é coordenadora do curso de graduação do UniBH. Também conosco na mesa a engenheira Gabriela Camargos, doutora em Ciências do Solo na área de Recursos Ambientais e Uso da Terra pela UFLA. A professora é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental do UniBH. Na Berlinda recebe ainda a Relações Públicas Juliene Vilela, que é aluna do curso de Geografia da UFMG. E nosso muito obrigada à aluna Ariadne Libucci, que é analista de sistemas e aluna do curso de Geologia do UniBH, a Ariadne, que também é fundadora do Centro Acadêmico de Geologia. E na Berlinda conosco nós recebemos o jornalista e ativista social e ambiental Gustavo Gazinelli, que é representante do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de bacias hidrográficas. Muito obrigada a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Gustavo Gazinelli, quero agradecer a presença. Você que foi convidado é um crítico, né, da forma como as mineradoras têm utilizado, né, a extração mineral no nosso estado, no Brasil. E eu também abro a palavra e peço a você que nos diga o porquê, né, e de que forma você pretende contribuir com esse debate e nessa posição na Berlinda hoje. Eu também gostaria de agradecer a você, Ana Paula, e a UniBH pelo convite para estar aqui na Berlinda. Gosto muito de estar na Berlinda e é uma oportunidade rara, porque a imprensa mineira ela é uma imprensa que ela é em grande parte financiada pela atividade, pelos anúncios de publicidade do governo ou da mineração, né? E ela tem dado muito pouco espaço para as denúncias que nós já estamos fazendo há muito tempo. E isso que está acontecendo hoje, que aconteceu na semana passada e está acontecendo hoje porque está, né, cada vez mais se apossando do Rio Doce, o desastre ocorrido, né? Isso é uma coisa que nós já estamos denunciando há alguns anos, esse risco de acontecer, né? E vamos falar com franqueza, nem os consultores da área de meio ambiente que prestam serviço para as mineradoras, nem os mineradores, nem os engenheiros da mineração, grande parte da academia que muitas vezes dá pareceres para esses projetos, tá? Vão lá defender as empresas, né, a troco de um recurso de consultoria, né? E o governo, né, o governo estadual, sobretudo, aqui em Minas Gerais, ao longo dos últimos anos, ele atropelou de uma forma muito violenta os processos de licenciamento, ignorou de forma sistemática as denúncias que nós temos feito. Gostaria de entender, saber um pouco mais a opinião do Gazinelli com o cenário que se desenha atualmente, né? O período pós-ruptura da barragem do Fundão, como você bem descreveu, a chegada desse material no Rio Doce, o impacto que isso gerou, né, na bacia hidrográfica. Como que você projeta, ou como que a sua expectativa do relacionamento que teremos a partir de então, a médio e longo prazo,
entre as atividades minerárias, a sociedade civil organizada e o Estado. Como você vê esse relacionamento? Que tipo de oportunidades você acha que surge de um acidente como esse? Eu acho que, para começar, eu acho que tem que ser feita autocrítica, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ela tem defendido esses projetos da forma como eles são feitos. E ela cria todos os tipos de dificuldades para que o processo de licenciamento seja feito de uma forma mais isenta. Digo isso por forma de pressão, controlando a indicação do secretário de Meio Ambiente e coisas do gênero. E ela tem defendido esse modelo de mineração como um modelo sustentável, o que definitivamente não é mesmo. E eu acho que a prova cabal disso é essa ruptura das duas barragens, né? A barragem do Fundão e a barragem de Santarém, com um risco muito grande ainda da ruptura da barragem, que ainda não rompeu, espero que não rompa, a barragem de Germano, que tem um volume muito maior de rejeitos do que as duas que romperam, né? Eu tenho um dado que me deixa em dúvida em relação a esse rompimento das duas barragens. A imprensa vem veiculando que houve o rompimento das duas barragens. As informações técnicas que eu pude recolher até então não mostram isso. O que mostram até o momento é que a barragem do Fundão ela se rompeu. E, na verdade, como a outra barragem ela está jusante da barragem do Fundão, essa lama escoando da barragem do Fundão encobriu a barragem que estava jusante. Então, é só uma questão técnica, na verdade, porque quando a gente diz rompimento ou não rompimento de uma estrutura, né? A estrutura geotécnica barragem do Fundão, ela efetivamente teve uma ruptura e a grande causadora, digamos, né, desse grande escoamento de massa que nós estamos tendo. Mas a barragem que estava jusante, volto a repetir, segundo os dados que eu pude recolher nesse pouco espaço de tempo, né, período de tempo, é que ela não foi rompida, na verdade, né? Ela foi envolvida por essa lama, por esses escoamentos de massa em maior magnitude. Ela foi coberta, né? Exatamente, não foi uma ruptura. Então ela está lá coberta. Embaixo, agora Isso. Ela virou uma... Ela foi encoberta, assim, acho que seu termo... fóssil, seu fóssil termo da foi bem mineração, legal. Né? Ela vai se tornar um fóssil de uma obra de arte, que é essa grande instalação, que é esse desastre, essa catástrofe, promovida pela Vale S.A., porque boa parte do rejeito que está nestas três barragens, ou estava em duas delas e continua em uma delas, são de atividades da Vale. Né? Você tem ao lado a montante da barragem do Fundão, você tem a mina de Fábrica Nova. A mina de Fábrica Nova é a mina da Vale. Né? Pode ser que parte da atividade dela seja arrendada a Samarco, mas a Samarco é 50% Vale e 50% BHP. Sendo, entretanto, que a parte operacional da Samarco ela é feita em sintonia com a Vale. Então você vai a atividades, audiências públicas, a reuniões do Copan, muitas vezes são técnicos da Vale que estão defendendo projetos da Samarco. Gazinelli, a minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, pelo seu histórico de conhecimento em relação a essas mineradoras, tem alguma outra mineração que mesmo pela utilização de barragens ou essas outras formas de mineração que eu citei, de ouro ou mineração relacionada para a construção civil, que tem um iminente impacto ambiental dessa magnitude que a gente teve recentemente? Tem mais denúncias? Tem outro que nós possamos nos preocupar de imediato em Minas Gerais? Eu acho que determinados lugares que são estratégicos, a questão hídrica é estratégica, você não poderia nem ter barragem de rejeito de extração de ouro, seja subterrânea ou superficial. A superficial, pelo que a gente já viu lá de Paracatu, deveria ser proibida, né? Porque, para você ter uma ideia, vou falar de forma genérica, eu peço até que a Cibele me corrija, né? Ou você que conhece da área, se eu estiver errado. Então, por exemplo, lá
Paracatu, para cada tonelada de rocha, né, de minério, né, que é extraído, você tem 0,4 gramas de ouro. Então você precisa de 2,5 toneladas, extrair 2,5 toneladas de minério. Minério é aquele corpo onde está lá o elemento lá que a gente... As geólogas aí que me corrijam, né? Mas assim, você tem para cada grama de ouro que você vai produzir, você vai extrair 1 tonelada, 2,5 toneladas. E o que vai fazer do restante, das 2,5 toneladas menos 1 grama? Né? Vai virar rejeito estéreo, não é? Então é um absurdo, né? Isso é inaceitável, inadmissível. Mas uma coisa é aquela rocha ali e você tem uma nascente nela num lugar onde não tem mineração. E outra num lugar que tem mineração e gera uma quantidade de rejeito enorme, enorme. Então aí aquela quantidade de rejeito enorme ela vai escapar e vai assorear os rios e vai fazer o volume, a presença desses materiais, que era pequenininha, naturalmente, se tornar enorme. Então aí é o que nós temos falado, por exemplo aqui na região do Alto Rio das Velhas. Nós temos que ter alguns córregos que ninguém põe a mão neles, para eles servirem de parâmetro para nós, de qualidade de água, mesmo sendo aquela formação geológica que você tem num lugar que já tem a mineração. Vamos preservar alguns que não vai ter mineração, para que ele sirva de parâmetro de qualidade da água, de memória daquela história geológica que dialoga na forma de aquífero e outras coisas mais com aquele território. Então a gente precisa ter isso. A primeira sustentabilidade, você acredita que é possível sustentabilidade na Eu acho que a atividade de mineração ela é uma atividade que já causa um impacto profundo. Então, eu acho que é possível mitigar o impacto da mineração. Agora, se você não definir territórios, mesmo numa região que tenha muito minério, que vão ficar livres da mineração, não tem jeito. Então, o que eu acho que nós temos que ter é um planejamento territorial. Então, por exemplo, você tem um instrumento de zoneamento ecológico econômico. Esse instrumento ele tem que ser eficaz, ele tem que ter efetividade. Não adianta eu falar que um lugar é importantíssimo para a biodiversidade, ou como área de recarga e acumulação de água para abastecer a região metropolitana, e no dia seguinte eu licencio uma atividade lá. Então eu acho que o zoneamento ecológico econômico ele tem que estabelecer limites e locais que vão ficar livres da atividade da mineração ou outra atividade qualquer que seja muito impactante. Então, eu só vejo um caminhar para a sustentabilidade se isso acontecer. Se isso não acontecer e continuar os governos, como o governo agora do Estado, ou no governo federal, ou o projeto do novo Código de Mineração, ou o projeto do licenciamento especial para projetos estratégicos, que agora está em tramitação no Senado. Se tudo isso se tornar, vamos dizer, oficial, né, se formalizar esses projetos, acabou, gente. Não vai ter... Isso em Minas Gerais, nós temos numa escala muito maior do que era no período colonial. Lembra que no período colonial você tinha a estrada, como é que chama? Estrada Real, né? Que hoje é a Estrada Real, caminho novo, caminho antigo, né? Que eram os pontos de escoamento para chegar na costa, no Rio de Janeiro, para exportar. E hoje é a mesma coisa, pô. Só que são vários caminhos reais. Uma é a Estrada Vitória-Minas, outra que vai lá para Sepetiba, no Rio de Janeiro. Agora querem fazer minerodutos, né? Então, para até tudo assim, daqui a pouco eles vão fazer um mineroduto que vai chegar lá na Europa, entendeu? Ou na China. Está caminhando para isso, entendeu? Então nós aqui somos um mero estado, uma colônia, onde o pessoal vem e tira o minério e leva para fora. Então eu acho que tem que ter limites. Não dá para continuar nessa escala, porque essa escala ela não é ditada pela razão, ela é ditada pela fissura. Eu tenho dito até que eu acho que
pessoal que faz mineração, eles são iguais cocainômanos. Enquanto não acabar com a cocaína que o cara tem, ele não vai sossegar. Então eles só vão terminar na hora que eles acabar com o minério todo. Então se você vê em Conceição do Mato Dentro, é um absurdo o que está acontecendo lá. Entendeu? Desde o começo até hoje, eles continuam desrespeitando as comunidades. Entendeu? Então, por exemplo, falaram que iam doar terras. Aí chegou num momento eles falaram, queriam que as pessoas assinassem um comodato de cessão de terra, porque eles não podiam comprar terra para dar para as pessoas. Tem pessoas que há anos estão esperando ser assentadas, reassentadas, né? Aí ampliou a área, agora eles resolveram acelerar o processo do licenciamento de coisas que seriam licenciadas 5 anos após a licença de operação. E já estão querendo que as pessoas, e muitas vezes não querem respeitar as pessoas. Eles fazem o assoreamento dos rios que as comunidades historicamente usam. Fecham estradas que eram servidões, né, naturais das comunidades, fecham e ninguém passa mais. A Vale, por exemplo, em Rio Acima, onde ela quer fazer uma mina absurda lá na Serra do Gandarela, ela chegou lá arrancando cerca de pessoas com trator, entendeu? Sem negociar, sem conversar, sem nada. Entendeu? Isso aconteceu também em Patrocínio. Eu tenho um amigo, eu tenho uma família que eu conheço em Rio Acima e uma família que eu conheço em Patrocínio, onde a Vale está instalando uma mina de fosfato, me parece, que eles chegaram lá arrancando a cerca, na cara dura, entendeu? Então, desta forma, pode fazer a propaganda que fizer, que realmente, né, é muito ruim a forma de relacionamento. Mas eu não posso dizer que todas as empresas são assim. Eu quero aproveitar o bloco para falar com a estudante, né, de geologia, Ariadne Libucci. Por favor, Ariadne. Dentro do curso de graduação da geologia do MBH, a gente tem uma disciplina chamada sustentabilidade. Tá? A gente aprende que existe uma legislação vigente para a obtenção de licenças ambientais e existem instrumentos de comando e de controle para que essas licenças sejam fornecidas e sejam renovadas. No ponto de vista de responsabilizar somente a mineração, mas eu queria saber a sua opinião a respeito onde que está, o que pode ser feito, onde está o problema, porque existe uma fiscalização, existem auditorias tanto da própria mineração, existem auditorias dos órgãos públicos, então assim, onde está a falha, qual é o problema? Porque existe uma legislação, existem auditorias, as licenças são renovadas e para que se renove essas licenças de operação, de exploração e explotação de minério, ela seguem padrões assim, que provavelmente têm que ser revistos, né? Mas eu queria saber a sua opinião. Eu acho que é o seguinte, porque na legislação, você tem essa legislação, vamos dizer assim, feita no Poder Legislativo, e tem a legislação feita nos conselhos, né? Então existe um dispositivo legal, não me lembro onde está, que fala, por exemplo, que o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, legisla, tem as normas que ele cria, né, as resoluções que o CONAMA cria, tem efeito de lei. Da mesma forma, as que o Conselho de Política Ambiental, o COPAM, de Minas Gerais, cria, também tem efeito de lei, ou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do qual eu faço parte, também tem efeito de lei. Agora, o que acontece? A composição desses conselhos é absurda, entendeu? Não existe qualquer forma de um diálogo racional nesses conselhos, entendeu? Em que sentido? Porque a maioria deles são empresas com poder econômico muito forte, eles normalmente fazem pacto com os governantes, financiam as campanhas eleitorais deles. Tem alguns membros? E aí eles fazem maioria. Eles ganham todas. Todos esses projetos, essas barragens de rejeito, devem ter passaram certamente pelo crivo do Conselho, ou do Rio das Velhas, ou do Rio Piracema.
ou da URC Leste de Minas, que fica no Governador Valadares, ou da Zona da Mata. Então, o Estado dividiu em vários URCs. Então muitas vezes, para evitar até o acompanhamento de um grupo específico que está ali fiscalizando, controlando, como a sociedade, setores da sociedade civil, o cara pega um pedaço do projeto e manda lá para Governador Valadares. Está na bacia hidrográfica do Rio Doce, então vai para Valadares. Mas está na Zona da Mata, porque tem uma parte da bacia hidrográfica do Rio Doce que é a Zona da Mata. Então aí ele manda para o lado de Juiz de Fora. Ou manda, como está aqui também no entorno da região metropolitana, manda também muitas vezes para o RC Central, para analisar. Né? São colegiados. Mas o fato é o seguinte, tal como compostos, eles ganham todas as paradas. Dificilmente eles perdem uma votação, seja no licenciamento, e quando você vai discutir normas, é muito difícil você convencer segmentos que estão determinados a facilitar o empreendimento econômico. Então acho assim, do ponto de vista da legislação, dessa legislação complementar que são feitas pelos conselhos, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual, eles têm que mudar a composição deles, tem que dar uma condição mais razoável para uma discussão isenta. Entendeu? E aí fica muitas vezes o setor da indústria, com muitos consultores contratados, às vezes até bons profissionais, né, falando que eles estão fazendo a discussão técnica e nós somos os apaixonados que estamos resistindo, né, falando generalidades e coisas do tipo. Né? Então eu acho assim, não existe hoje uma condição razoável para você discutir. Agora, se o Estado tivesse decência, ele faria um zoneamento ecológico e econômico e falaria, ó, tais e tais lugares nós vamos proteger por causa... Por exemplo, agora, com esse desastre do Rio Doce, eles tiraram um pedaço da Serra do Gandarela para permitir, o governo federal, para permitir a Vale minerar lá. Né? O Serra do Gandarela é Rio das Velhas e Rio Piracicaba. Eu acho que agora, até esse rio recuperar, ali não deveria minerar. Da mesma forma, lá na região ao sul de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, que eles querem fazer uma barragem de rejeito, que é o mesmo conceito da barragem de rejeito da Samarco. São os mesmos projetistas, é o mesmo conceito, e talvez até um pouco maior do que a da Samarco. Né? Eles querem fazer lá no Rio Santo Antônio. O Rio Santo Antônio fica ali do Médio Espinhaço, né? É o rio mais importante para reprodução de peixes de toda a bacia do Rio Doce. E um dos 3 mais importantes de toda Minas Gerais. Né? Então, esse Rio Santo Antônio agora tem que ser preservado. Com esse desastre que vai matar essa quantidade de peixe toda, que já matou, né? Ali não vai sobrar nada, pelo visto. Talvez lá chegando lá no Espírito Santo sobre alguma coisa. No próximo bloco nós vamos falar sobre o acidente na Samarco, né? E a respeito da comunidade de Bento Rodrigues. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a um minutinho. Olá, estamos de volta com o programa Na Berlinda e o tema dessa edição é mineração e os impactos dessa
extração no nosso estado. Conosco aqui em estúdio, a engenheira florestal, professora Gabriela Camargos, a engenheira geóloga, professora Cibele Clauer, também conosco a aluna de geologia Ariadne Libucci e a aluna de geografia Juliane Vilela. E na Berlinda, o jornalista e ativista social e ambiental Gustavo Gazinelli. Nós vamos abrir este bloco chamando um vídeo que mostra um pouco a respeito do acidente na mina do Fundão, na barragem do Fundão. Roda aí pra gente. Bom, eu gostaria de abrir a palavra à estudante de geografia, Juliane Vilela, que é Relações Públicas e que trabalhou, né, com a comunidade de Bento Rodrigues. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa experiência, para a gente falar um pouco a respeito desse lado social e dos impactos, no seu ponto de vista, que você acredita que virão, né, que já foram causados e o que isso, em que desdobramentos isso pode se dar. Sim. Então, trabalhei ao longo de um tempo com outras comunidades também, né, de Minas Gerais e Espírito Santo, que estão aí na rota da Samarco, né, dos minerodutos. E eu acompanhei mais de perto, especificamente, foi o projeto da 4ª pelotização da Samarco, que foi a instalação de mais um mineroduto da empresa para levar pelotas, né, de ferro de Mariana até Anchieta, no Espírito Santo. Bom, o relacionamento da Samarco durante esse tempo foi pautado mesmo no diálogo com a comunidade. Pelo menos essa foi a tentativa, e eu acredito que
as mineradoras nos últimos anos, seja pela pressão dos movimentos sociais, da própria comunidade que se tornou mais consciente dos seus direitos, do poder público também, então passou a adotar mais essas práticas. Isso porque hoje a mineração, você não pode pensá-la apenas no âmbito da licença ambiental, que hoje tem regulamentação, mas também é que a gente chama de licença social. Então a empresa ela necessita dessa licença da sociedade para atuar de forma eficiente, para que ela possa explorar, né, o local e evitar certos impasses, porque a gente vê casos, por exemplo, na própria Gerdau, né, da paralisação do funcionamento de algumas minas pela pressão ali da comunidade que vai até o local, que embarga o processo, e isso tem todo um impacto tanto na produção da empresa quanto na própria economia do local. Então, nessas visitas da Samarco, foram feitas reuniões com as comunidades para explicar como se daria o processo do licenciamento, depois como se daria a construção, a negociação do local onde os minerodutos iriam passar. E, assim, claro que existiam pessoas que iam contra a atividade, né? Isso sempre vai existir e deve existir alguém para questionar. Isso é muito importante, mas de certa forma a comunidade talvez ficasse um pouco passiva e acreditasse no que a empresa estava dizendo. Apesar de todo esse esforço da Samarco em praticar o diálogo, depois do ocorrido lá em Bento Rodrigues, a gente percebeu algumas falhas, como o plano mesmo de emergência da barragem, né, que não teve uma sirene para avisar a comunidade sobre o rompimento. Isso é o básico do básico de qualquer plano do tipo, né? Isso é o fundamental. O contato foi feito por telefone, ainda bem que deu tempo de salvar, né, as pessoas. Algumas, infelizmente, ficaram para trás, os funcionários. Então, o que eu queria deixar nesse momento, além dessas imagens que chocam a gente, eu que estive presente na região, em várias outras comunidades, eu confesso que causa uma certa comoção, né? Porque a gente pensa no impacto que essas pessoas terão no resto da vida delas, né? Mas a gente também tem que analisar o outro lado, que a atividade de mineração ela é importante para a nossa sociedade. Não há como viver sem a mineração nos dias de hoje. Então, o que a gente precisa lutar e buscar enquanto estudantes, profissionais, ativistas e como cidadão é a união, buscar uma lógica que nem só o ambiental seja prioridade, nem só o financeiro, o econômico seja prioridade e nem que o interesse particular esteja acima do geral. Do coletivo. Uma coisa que eu queria deixar aqui é sobre a dependência econômica. Eu não sei se eu posso abrir as perguntas. A gente sabe que municípios como Mariana, Preto, Caeté, enfim, vários municípios, eles têm uma certa dependência econômica da atividade minerária. O próprio estado de Minas Gerais, né, tem essa dependência. Como que é a sua visão sobre essa dependência e como isso pode ser trabalhado? Porque não apenas em momentos como esses, em que há o rompimento de barragens, né, que isso talvez seja uma coisa que aconteceu que não é a regra, né? Foi uma exceção, na verdade. Não apenas esse momento, a gente sabe que a mineração ela tem impactos na vida das comunidades, mesmo quando ela está operando corretamente, né, dentro dos parâmetros. Os impactos na mineração sempre vão existir. E um dos grandes impactos é a dependência econômica
desses municípios, dessas pessoas, pela atividade e até mesmo no processo de fechamento de mina, que geralmente costuma gerar um grande impacto na comunidade, né, na região, já que ela depende dessa atividade. Como que você vê isso? Como você acha que isso pode ser trabalhado e melhorado, já que esse, como ressaltou o professor, é um momento de grande aprendizado, tanto na parte ambiental, né, quanto na social também, que eu acho que vem crescendo ao longo dos últimos anos, essa preocupação. O que você acha? Eu também concordo com você que não dá para viver sem mineração. Mas essa mineração que está aí, eu acho que nós temos que acabar com ela. Dessa forma como ela é feita, nós temos que acabar com ela. Nós não vamos acabar por decreto. Né? Tem que ter uma mudança cultural do setor da mineração, especialmente. Tem que partir dele. E ele não está disposto a abrir mão. A gente vê, por exemplo, estão defendendo esse PL aí do governo do estado, que centraliza o licenciamento ambiental e basicamente define que vai ter um conselhão, que a maioria vai ser empresário, e vai dizer quais os projetos que são prioritários para ser licenciados, entendeu? Para furar a fila dos processos de licenciamento. Então, eu acho o seguinte, eu acho que na discussão do Código da Mineração, tem um grupo do qual eu faço parte, que está discutindo o Código da Mineração, fizeram uma proposta que eu acho muito interessante, que dentro do Código da Mineração você tinha que ter um conceito de ritmo da mineração. Então eu acho que o ritmo da mineração hoje, ele é um ritmo compulsivo, entendeu? É aquilo que eu falei no começo, né, que algumas pessoas podem ter agradado, né? É uma atividade que ela quer crescer, quer ocupar território e quer tomar conta de tudo, entendeu? Então, eu por exemplo, eu li a entrevista de um dos dirigentes da Foxconn. Foxconn é hoje a maior empresa produtora de tela para celulares e coisas do gênero. É uma das maiores indústrias eletrônicas que fornece dispositivos para a indústria eletrônica, celular, computador, etc. E ele estava vindo para o Brasil com um investimento previsto na época de tantos bilhões de dólares. O que ele disse? No lugar que ele tinha que ser um lugar que tivesse um ambiente não poluído, seja do ponto de vista de ar, seja do ponto de vista de água, que não pudesse ter muita trepidação, né? Você tem que ter uma estabilidade. Então você vê que é uma atividade que ela, na escala em que ela é feita hoje, ela não dá muita alternativa para os municípios, entendeu? Por mais que ela tente fazer isso que você falou antes da nossa entrevista, conversa começar, né? Você falou, tem algumas empresas que fazem investimento em capacitação pessoal, das pessoas profissional. No futuro, mas o problema não é esse. O problema não é esse. As pessoas que vivem em Itabira, que é um município que até pouco tempo atrás tinha o maior índice de suicídios no país, elas não têm outra coisa, senão ficar coligado com mineração, entendeu? Então eu acho que a escala que a mineração adquiriu em determinados lugares, ela não permite que outros tipos de negócios se instalem, a não ser aqueles que venham a ser fornecedores dela. Então eu acho que a gente tem que estabelecer ritmos, a gente tem que ter um planejamento territorial de longo prazo para permitir que algumas atividades se encerrem e você permita a instalação de outros no local. E eu acho que tem que ter equilíbrio. Eu acho que aqui, na nossa região, região metropolitana, colar metropolitano, quadrilátero, né, de Belo Horizonte, eu acho que ela já adquiriu uma escala insustentável. Então ela tem que ir fechando algumas minas, mantendo as que existem, que operem dentro de uma condição o melhor possível. Agora, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Nós estamos numa região de 6 milhões de habitantes, com as melhores universidades que tem no estado, algumas das melhores do país.
Então, existe uma massa crítica e uma capacidade de investimento em outros tipos de economias que nós temos instalado aqui, não vai sair daqui, entendeu? Por exemplo, de Belo Horizonte, as universidades que estão aqui. Então a gente precisa administrar esse território de forma que essas atividades possam se estabelecer, criar nichos próprios e deixar a mineração ter um ritmo longo para as futuras. Nós temos que deixar minério para as futuras gerações. Então não tem que acabar tudo agora, entendeu? Ou deixar só para as futuras gerações que tiver 3.000 metros de profundidade. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o minério e perguntar a vocês, né, que estão aqui na mesa, as engenheiras e ao Gazinelli, as geólogas, estudantes de geografia, essa lama, né, que desceu da barragem do Fundão, ela é uma lama tóxica? Quer começar comigo? Pode ser. Não, o que eu falo? Eu já falei aqui da questão do arsênio e do ouro. Né? Até numa exposição que eu tive com uma pessoa da Vale, ele estava comentando que tem algumas jazidas de minério de ferro que já encontraram alguns trechos, né, do corpo mineral que tinham muito ouro a ponto de valer a pena explorar aquele ouro, beneficiar o ouro e até fazer uma planta de beneficiamento à parte para isso. Eu não sei se é o caso dessas aqui do Complexo Mariana. Ele até citou qual que era, eu não me lembro se é do Complexo Mariana ou de Itabira. Então, isso aí já traz alguma possibilidade. Eu falei que até algum tempo atrás, a trituração, os moinhos de trituração do minério da Samarco, eles entregavam bolas de chumbo. Então, aquele chumbo ali, de alguma forma, eu acredito que ele possa ter ido para as barragens, tá certo? Sim. A ponto de ter sido feita uma apuração em Anchieta, no lago, lá onde eles depositavam a água, onde eles encontraram o chumbo. Né? Aí Eu vou começar pela professora Gabriela, que é engenheira florestal, sua Olha, a lama, a lama causada por essa... Em que sentido, né, ela é? Bom, ela traz um impacto para toda a sociedade em relação a todo o desastre, a desertificação das pessoas, da fauna que tinha ali, né? Tá tendo muita comoção em relação a essa busca por esses animais, né? Que tinham naquele local, ali em Bento Rodrigues. Traz uma contaminação para a flora também, porque a lama passa a estender uma área maior, nem que seja a curto prazo, né, ela traz essa contaminação. Para a fauna, o contato dessa lama com os rios, eu acho que ela pode sim, eu acho que isso tem que ser verificado, essas análises da água devem ser realizadas. Eu tenho visto, né, nos jornais e nos estudos que estão sendo realizados, que tem uma grande possibilidade, sim, dela estar contaminando. Eu acho que cabe uma verificação, um controle, análise de água, para ver se isso está sendo realmente realizado, se realmente está acontecendo, porque se estiver, é um grande impacto para todos nós. Professora Sibeli? Mais uma vez, eu tentando guardar, né, os aspectos técnicos e os conceitos que são necessários. Eu não vi ainda uma análise química deste rejeito desta lama. Então, acho que eu vou trazer a minha fala para o modo geral. Queria dar um passo anterior. Primeiro dizer o seguinte, eu gostei muito da sua fala. Parabéns. Eu fiquei muito emocionada, né? Todas as vezes que eu vejo essas imagens, eu fico muito emocionada. Eu acho que o meu primeiro sentimento, eu acredito que de todos nós, é o respeito pelas vítimas desse acontecimento. Né? Isso é inaceitável. Por mais que o programa seja na Berlinde, nós ainda estaremos na Berlinde em alguns pontos específicos. Eu acho que a gente tem um ponto de convergência entre todos nós que estamos aqui e os telespectadores também. Os internautas, me desculpem, não é o termo mais adequado. Isso é inaceitável, né? A gente tem que se organizar, evoluir, como eu disse no começo, um momento de aprendizado, para evitar que coisas como essa se repitam. Em momento nenhum de nós aqui, com mais uma ou outra divergência que tenhamos, e as divergências são pontuais, o aspecto do impacto, da necessidade de se evitar
e da não aceitabilidade de um evento como esse, acho que é ponto pacífico entre todos nós, não é motivo de discussão. Mas voltando para a questão da lama, eu não vi, então, uma análise química dessa lama. Então, eu vou contextualizar a questão do rejeito da maneira acadêmica, né? O que é um rejeito de minério de ferro? Um rejeito de minério de ferro, ele é contextualizado, ele é composto essencialmente, em sua grande maioria, em sílica, ferro, água. Tem outros elementos que são utilizados no processo de beneficiamento do minério, como, por exemplo, a amina, que é um derivado da mandioca, um produto natural. Soda, que é utilizada para a correção do pH, né? Em uma quantidade muito pequena, mas ela é utilizada assim. As minerações, elas têm obrigação, de modo geral, de fazer o monitoramento, fazer a análise química constante. A caracterização de um rejeito, ela deve ser feita e cada mina, cada jazimento tem a caracterização do seu jazimento. Em aspecto geral, um rejeito de minério de ferro não é tóxico, né? Ele é um rejeito caracterizado por materiais inertes, em sua grande maioria. Você pode encontrar alguns outros elementos na forma de traços, e a gente chama traços químicos. São elementos que acontecem em quantidades muito pequenas, eu estou falando até menos de partes por bilhão, né? A gente tem uma referência que a gente não pode esquecer no país, que é uma referência que é da CETESB, que é o órgão ambiental do estado de São Paulo, que é uma lista da CETESB, que são os valores orientadores que são utilizados como referência para se falar em contaminação. E os valores orientadores da CETESB, eles são caracterizados para áreas residenciais, para áreas industriais e áreas agrícolas. Então, quando a gente lembra disso, né, dessa contaminação, que a gente está contaminando, não está contaminando, né, a própria legislação que é a que nós temos hoje, o Gazinelli, a Gabriela, que é especialista na área ambiental, podem falar isso muito melhor do que eu. Eu acho que também é o momento da gente rever essa questão do licenciamento ambiental e discutir esses valores, mas a legislação que nós temos hoje, né, adota alguns parâmetros de referência. E quando a gente fala de elementos, a gente precisa entender em que estado este elemento está na água. Se ele está no elemento total, se ele está no estado dissolvido para que ele possa oferecer contaminação. Então é necessário um estudo. É necessário fazer uma análise química. A recomendação é fazer uma análise química. Já não era para ter sido feita? É o meu ponto. Acho que inclusive essa marca está atrasada em fazer isso. Ela deve fazer e apresentar à comunidade, né? Aqui está a minha caracterização química do rejeito que foi, que vazou, que foi, aí está viajando, né, pelos estados. Eu acho que ela está tardia neste ponto de divulgar, a comunidade, a sociedade precisa e deve ter o direito de ter esse conhecimento. Eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou. Hoje, o monitoramento ambiental é feito pelas próprias empresas que causam impacto, né? Então, isso já é um problema, claro, eu acho, assim, estrutural no processo de monitoramento. Quer dizer, para você ter uma ideia, eu assisti uma palestra na CPRM, né, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais. E a pessoa é uma especialista, uma das maiores especialistas brasileiros em águas subterrâneas. Ela comentou que aqui, na região do Quadrilátero, na região central, tem dois postos de monitoramento da CPRM. Quantos não tem a Vale? Né? O Estado não tem nenhum, que eu saiba, de água subterrânea. Então, assim, e a mesma coisa, todo o processo de controle ambiental e dados, ele é das empresas. Então, por exemplo, os relatórios de 2012 e 2013, relatórios de sustentabilidade da Samarco, indicaram que na barragem de Santarém havia um vertedor que não estava funcionando. Então, eles não tinham como medir nem a quantidade de água que saía, se eu não me engano, ou era a qualidade, eu não me lembro exatamente. Ficou sem funcionar. Deve ter sido uns 3 anos sem funcionar. Para uma empresa que tinha muito dinheiro, né? Mesmo assim, ela não resolveu o problema
daqueles vertedouros lá, daquele ponto de análise da água, ou, não sei se é fluviométrica da quantidade ou se era de qualidade. Eu acho que é de quantidade. Então, as empresas, elas hoje, o sistema ambiental é baseado no monitoramento feito pelos próprios geradores dos impactos. Qual que é o caminho para essa mudança na sua visão, Gazinelli? Qual que é o caminho para a mudança dessa legislação na sua visão? Não, eu acho que tem que mudar o conceito de gestão ambiental, né? Porque o Estado, o que está acontecendo com o Estado? Ele está perdendo funcionários porque paga muito mal aos funcionários de meio ambiente. Né? Então, muitas vezes os funcionários de meio ambiente, também não vou generalizar, tem alguns muito bons, muito sérios, mas às vezes você vê no discurso de alguns, eles estão querendo agradar as empresas. Querendo agradar as empresas porque ele recebendo um salário pequeno do Estado, ele tem inclusive a oportunidade de vir a ser funcionário da empresa, paga bem de mineração. Tá certo? Então, acho assim, você tem que mudar. Eu acho que quem, né? Eu acho que o Estado, para começar, o Estado tem que mudar. A legislação. O Estado não tem que falar a mesma língua da mineração, não. A União, né? Você quer dizer a União, né? A União precisa, o Estado federativo. Não, o Estado que eu estou falando, vamos falar da União, eu lido mais com o Estado estadual. Tá. Não é da União. Os órgãos públicos fica melhor. A gente tem a legislação federativa e estadual. Não estou falando de estadual, mas o federal é mesmo. Né? É o mesmo problema. É sucateado, tem pouco funcionário, paga mal. Ou, por exemplo, EIA-RIMA. Será que o EIA-RIMA tinha que ser feito pela própria empresa? Será que ela não deveria depositar um dinheiro ou no Ministério Público ou no Fundo Estadual e o Estado contratar o EIA-RIMA? E na hora que o cara for apresentar o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, ele direto para o Estado, para o Ministério Público, para a sociedade, para apresentar, sem antes passar pelo crivo do gestor de meio ambiente da empresa, que vai falar, tira isso do seu relatório, isso aqui não me interessa. A gente sabe que isso acontece. Vocês acreditam que a gente está esbarrando novamente numa questão de informação, conscientização, Sem dúvida. participação popular, né, ou cobrança de uma mudança nessa legislação? Eu quero aproveitar esse momento para chamar um vídeo a respeito da Serra da Gandarela e que a gente falasse um pouco a respeito dessa proposta, né, da criação desse parque e de meio ambiente. Pode ser? O que é Gandarela? Veja você mesmo. O Ribeirão da Prata, a água límpida que nasce no pé da serra e corre nas cachoeiras de Morro Vermelho e no balneário de Raposos. A Mata Atlântica e as cangas ferruginosas, que além de muito raras, protegem um precioso líquido, um marco para a nossa fé e transparência que nasce cristalino em Caeté, Rio Acima, Santa Bárbara e Barão. O sítio paleontológico e a toca do Tatu Gigante na Serra Salpicada de Cavernas. O patrimônio arqueológico, a anta e a onça pintada do Mato Grosso, o KET, protetor de quilombolas. Gandarela, sua alma e nossa vida estão unidas. Se deixarmos que te troquem por um punhado de promessas e buracos, pela paisagem grotesca que conhecemos de cor, o que será de você e de nós? Isso ou isso? Isto ou isso? Isso ou isto? O que é e o que será Gandarela está em suas mãos, em nossas mãos. Só reiterando aqui para todos que esse vídeo é do próprio movimento que a gente trouxe como parte da ilustração aquilo que a gente vai debater a respeito. Eu quero começar pelo Gazinelli, por favor. Bom, eu acho que esse é um exemplo bem sucedido em parte ainda de, vamos dizer assim, de disputa territorial, né? Porque aqui a Serra do Gandarela é uma serra que tem muito minério. Mas é o exemplo do lugar que pela
pela quantidade de água que acumula, pela qualidade da água que tem, pelo número enorme de cachoeiras que tem na região, pela segunda maior área de Mata Atlântica de Minas Gerais, só é inferior em quantidade do que o Parque Estadual do Rio Doce, em volume e tamanho, tá? Assim, para você ter uma ideia, né? Por exemplo, a Vale fala muito da Mata do Jambreiro, que é do tamanho de uma barragem de rejeito que eles querem criar num lugar chamado Fazenda Velha, que vai ter, segundo eles querem, 600 milhões de metros cúbicos, que é praticamente 10 vezes o volume que saiu, que rompeu lá na barragem do Fundão, 10 vezes o volume. A Mata do Jambreiro, que serve de cartão postal para a Vale, ela tem 1/20, mais ou menos, que você tem de Mata Atlântica no Gandarela. Né? E está do ladinho de Belo Horizonte. Tem pedaços da Serra do Gandarela que estão a 20 quilômetros da Praça 7, entendeu? Então, esse movimento foi um movimento muito bem organizado e obteve uma grande adesão. Ele conseguiu colocar a Serra do Gandarela uma das primeiras prioridades do Instituto Chico Mendes para transformar em Parque Nacional. E a gente acabou conseguindo, e a presidente Dilma, ela fez o decreto criando o Parque Nacional. No entanto, nesse período da negociação interna, lá no Ministério do Meio Ambiente, nós fomos excluídos, a sociedade civil, o governo federal teve várias reuniões com a Vale e tirou uma parte que a gente considera muito preciosa da Serra do Gandarela da proposta do parque, a proposta que foi objeto do decreto. Então nós ainda precisamos trazer essa parte que foi excluída de volta para o projeto do parque. Mas ele é um lugar assim, especial e único, eu diria, no Brasil. Ele merece ser um parque nacional, está aqui muito mais próximo de Belo Horizonte, por exemplo, do que a Serra do Cipó, que tem características únicas. Então era uma das áreas principais a ser preservadas numa região que já deu muito dinheiro para o país, que é o nosso quadrilátero aqui, ferrífero e aquífero, né? Já deu muito dinheiro, tem um passivo ambiental enorme. Então essa Serra do Gandarela ela tem que ser preservada, mas ainda falta a outra uma parte que a Vale quer minerar. Por favor, quem? Eu gostaria. Naquela hora eu não consegui complementar tudo que eu queria dizer, mas é porque a atividade de mineração ela tem grandes impactos na vida das pessoas e no caso do Gandarela, né, seria com certeza, além daquele impacto visual que a mineração gera, que eu acho que é esse que causa mais assim, que chama mais a atenção das pessoas, que choca e que faz criar essa imagem de que a mineração é uma coisa ruim, né? Que eu acho que muitos movimentos sociais pecam em bater nessa tecla de que isso é ruim, mas não explica o quanto é necessário também. Então, acho que as empresas estão indo na direção de explicar, olha, os benefícios, claro que muitas com interesse financeiro, né, por trás, mas eu acho também que os movimentos sociais eles têm essa grande importância de conscientizar a população sobre a importância da criação desses parques, da proteção e dessa questão desse diálogo que eu acho que você compartilha comigo e com todos nós aqui, que é tão importante, né? Então, eu acho que é isso. Posso voltar um pouquinho bem para o Rodrigues? Não, mas eu posso... Pode, com certeza. Isso que você falou. Eu acho o seguinte, eu não acredito nesse diálogo. Eu vou te falar por que não? Não, eu vou te falar por quê. Nós queremos o diálogo, mas as empresas, elas... vou falar assim de forma genérica, que eu não posso acusar nenhum especial. Elas corrompem deputados, tá? Corrompem vereadores, corrompem prefeitos, tá certo? E se estabelecem no local e depois vem falar em diálogo. E bota projetos absurdos e insustentáveis no local e depois vem falar em diálogo. Então, esse diálogo que as empresas ficam falando aí que dialoga, que envolve, tal, isso é conversa, isso é marketing.
Sim, entendeu? talvez seja um Eles momento... Não fazem, eles nunca quiseram diálogo, nunca fizeram diálogo. Se eles pudessem, eles passavam os projetos todos por decreto. E essa democracia nossa, que ainda está se consolidando, ela consegue segurar alguma coisa. O Ministério Público tem tido uma atuação importantíssima para cobrar um pouco, por exemplo, documentos, informações. Essas empresas, elas hoje, elas mandam, né, nos governos, elas põem os documentos que querem, elas furam, elas desconstroem o licenciamento ambiental ao seu modo. Entendeu? Então depois vem falar em diálogo. Esse diálogo, para existir diálogo, as empresas têm que recuar. Agora elas vêm como um gigante, falando lá para o pequenininho lá embaixo, falar, vamos dialogar, vamos conversar, como já dizia aquele senador que é muito amigo dessas empresas, inclusive, entendeu? Então, eu acho que para dialogar, isso até tem um grande cientista, um dos maiores do mundo, um sociólogo chamado Habermas, né, que fala que para dialogar você tem que estar no nível, uma interação de igual para igual. Interessantíssimo esse ponto. Apesar de você ter demonstrado assim, discordar, posso assim, citar, por exemplo, o trabalho de relações públicas, que eu acho que é até um dos cursos aqui do UNE, se não me engano. Comunicação social. Comunicação social, que envolve essa questão do diálogo de igual para igual. Claro que nós não ainda estamos no modelo ideal de diálogo, estamos caminhando para isso, talvez, e daqui a alguns anos nós possamos chegar, porque essas empresas muitas vezes não têm muita noção de como fazer esse diálogo de igual para igual, entendeu? Estamos no processo de aprendizado, talvez. E eu acho que, como que aconteceu, infelizmente aconteceu, eu acho que vai ser uma oportunidade de repensarmos essa questão de diálogo social, além do ambiental, que já vem sendo debatido há muitos anos. Então, essa abertura para que a comunidade, de forma geral, ela possa participar desse processo, que infelizmente, em um dos pontos que você trouxe atrás sobre o EIA-RIMA, o RIMA, teoricamente, era para apresentar à comunidade o projeto. Infelizmente, o que nós vemos é que a comunidade continua não entendendo, alguns dados são cobertados, né? Eles não chegam à comunidade e aí ela fica meio sem ação. Então eu acho que, não sei, acho que o governo, eu acho que tem que ter uma mudança estrutural de todos os setores, na verdade, todos envolvidos, da comunidade, do governo, das empresas, para a gente chegar nesse, né, no diálogo efetivo e na mudança de postura. Ariadne. Posso pontuar uma coisa? Eu percebo, né, pelo seu discurso e pelo que a gente vê dos acontecimentos, que os órgãos eles são muito unilaterais. Então, conselho formado só por membros de uma empresa, ou conselho formado só... Então, assim, como todo mundo chegou num consenso aqui de momento para revisão. É um momento de reflexão, momento de revisão das políticas, revisão dos procedimentos, dos processos. Então, assim, o que eu espero é que cada entidade, cada empresa, nós como cidadãos, como profissionais, que a gente faça uma reforma íntima, uma reflexão para que as coisas melhorem. Então, assim, um fala uma língua, o outro fala outra, e quando se juntam eles não se entendem. Então, esse é o nivelamento para que aconteça o diálogo. Além do discurso técnico, que às vezes a população não entende no RIMA, por exemplo, tem que ter como que vai ser feito, o que tem que ser feito, como que vai ser feito, né? E aí, falando um pouquinho sobre o meio ambiente, a gente entende que o meio ambiente ele tem um espectro muito grande, extenso. Então, ele envolve a natureza, ele envolve o social, ele envolve o econômico. Pensando em mineração, em sustentabilidade, como que você vê a mineração sendo sustentável, já que impactos são inevitáveis, tanto do ponto de vista natural, com casos de desastres como esse, mas do ponto de vista social, econômico, como já foi abordado aqui,
em que muitas cidades historicamente dependem e aconteceram em função da mineração. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que nós vivemos numa região, vamos dizer assim, metropolitana, né? Então, hoje, qualquer atividade de escala grande no município vizinho, aos municípios onde tem aquela grande consciência, ela afeta toda a região. Então, eu acho que a gente tem que pensar regionalmente. Então, no meu ponto de vista, eu já falei isso, eu acho que aqui já ultrapassou o limite das instalações possíveis de administrar, de fiscalizar, de administrar de uma forma razoável nessa região. Então, eu acho o seguinte, isso é igual você falou do corpo mineral. O percentual de ouro vai variar de corpo para corpo. E a mineração, o impacto que ela causa numa região vai variar de região para região. Numa região onde ela está começando, pode ser que o impacto seja menor. Depende, né? Conceição do Mato Dentro, por exemplo, um impacto enorme que já está causando. Agora, numa região em que ela já está instalada, então aí é outra situação. Vamos dizer assim, a grande província mineral que existe maior que tem é essa daqui do Quadrilátero. Então, eu acho que para ser sustentável tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola, as empresas têm que baixar a bola. E falar, eu vou investir, como elas já estão, por exemplo, a Vale está investindo mais em Carajás, vou diminuir algumas atividades aqui, vou recuperar, vou mostrar que eu sou capaz de recuperar isso, que elas não comprovam, entendeu? Vou preservar algumas áreas para ser área de recarga de recursos hídricos. Eu gostaria só de enriquecer a sua fala. Então, sem querer te interromper. Não, tudo bem. Enriquecer a sua fala com alguns dados. Assim. Acho que quando a gente discute isso, e a gente entra agora numa esfera de discussão que envolve governo, que envolve legislação, envolve o setor mineral, envolve a sociedade, né? E a gente precisa, nós estamos num cenário desfavorável no país nesse momento, que é o cenário de crise econômica, né? Vivemos uma crise que a gente ainda não sabe quanto tempo ela durará e quando que ela vai passar. Mas nesse cenário, a gente tem algumas informações, por exemplo, que a produção, o setor mineral hoje, ele é responsável por 5% do PIB industrial do país. Quando a gente fala de minério de ferro, o minério de ferro corresponde hoje a 75% da pauta de exportação mineral, né? Nós estamos vendo aí pelo noticiário a luta que o país está tendo para ter uma balança comercial saudável, né? E como você citou agora Minas Gerais e o Pará, é uma questão importante. Hoje, em Minas Gerais, a nossa produção em 2014 no Brasil de minério de ferro foi de 400 milhões de toneladas. Minas Gerais foi responsável por 117 desses 400 milhões de toneladas. E o Pará com 110 milhões de toneladas. 117 Minas Gerais? 177 Minas Gerais e o Pará com 110. Né? Tá. Então, isso reforça a fala do Gazinelli, que eu acho que a gente, nessa busca que a gente tem que fazer por novas soluções, é uma discussão macro, como as meninas pontuaram, a gente fala de uma questão ambiental entrando a esfera social, a esfera econômica, a esfera ambiental, e essa discussão precisa ir para o macro mesmo, precisa ir para a discussão da legislação, porque muitas vezes, será que a legislação hoje reflete aquilo que a sociedade anseia? Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa discutir para que a gente possa, se for o caso, fazer uma migração de modelo, né? Quando ele fala que a mineração tem que mudar, eu entendo da sua fala isso. A migração de um modelo da indústria extrativa mineral para um modelo mais sustentável em todos os seus aspectos. E isso é uma situação muito delicada, no meu ponto de vista, uma situação possível, mas que deve ser vista nessa escala macro, porque o nosso município, o nosso estado, o nosso país depende disso. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão e ela tem que ser aprofundada. E eu quero aproveitar a fala da professora, que aí você complementa todos, que a gente discutisse a PL 2946 dentro desse contexto de
de revisão da legislação, né? Eu acho o seguinte, esse discurso da balança comercial, eu acho que é um discurso. Eu estudei, tem um amigo meu que escreveu um artigo muito legal, depois se quiserem eu mando para vocês, que conta mais ou menos a história da mineração de ferro em Minas Gerais. Então, na verdade, o Brasil, na década de 40, no final do século passado, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez uma comissão com os Estados Unidos, chamada Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. Essa comissão estabeleceu que o Brasil precisava se modernizar. Para ele se modernizar, ele precisava de exportar para poder alimentar a indústria, para poder dar dinheiro para industrializar. Para ele exportar, ele precisava de ferrovia, portos, usinas hidrelétricas e uma agência para administrar o dinheiro que ele recebesse de fora do país para investir nessas estruturas. Então foi criado o BNDES. E os caras que conceberam essa proposta foram consultores logo pouco tempo depois na mineração. E a mineração, a empresa que eles eram consultores, se tornaram diretores, foram também ministros, presidente do BNDES, etc. e tal. Os dois caras chamam Roberto Campos e Lucas Lopes. Tá? Então, essa empresa que eles depois foram trabalhados chamava Companhia Nova Limense, que depois foi adquirida pela Hana Mining Company. A Hana Mining Company, que por sua vez ajudou a sustentar o golpe militar no Brasil, ao ponto do pessoal da CIA tá preocupado com como é que estava o golpe militar, se ia precisar aqueles porta-aviões de intervias. Falaram, podem ficar tranquilo, a Hana está transportando as tropas. Tá? Isso daí, eu tenho o livro do cara que era uma das cabeças do governo americano que participou da negociação do golpe militar. Entendeu? Então, Pô, não sei porque eu saí para esse... Nós podemos voltar no PL 2946? Não, eu queria fazer um comentário sobre o que você tinha falado mesmo. Será a questão da balança comercial? Da balança comercial. Então, o negócio é o seguinte, isso é desde a década de 50. Agora, eu vou falar com a minha alma de mineiro, e eu acho que eu falo também em nome de outros mineiros, porque os mineiros, que eu acho que são os mais universais, que é o Carlos Drummond de Andrade e o Guimarães Rosa, né? Tirando eles dois, tem o Aleijadinho também, né? O Guimarães Rosa e o Carlos Drummond de Andrade eram mineiros que amavam a natureza. E o Carlos Drummond de Andrade, inclusive, saiu de Minas Gerais porque não aguentou ver o que estava acontecendo com as montanhas que ele amava, né? Então, com a minha alma de mineiro, eu falo, eu não quero viver eternamente num território dominado pela mineração, porra. Sabe? Assim, tem minério, vamos guardar um pouco para as gerações futuras, vamos administrar esse território de uma forma sustentável. Agora, cria-se a chantagem, isso é chantagem. A mineradora, está acontecendo agora em Conceição do Mato Dentro. A mineradora está chegando para os empregados dela e falando, se nós não conseguirmos essa licença, a atividade vai fechar. Aí eles chegam para as famílias deles. Aí as famílias deles fazem uma convulsão social. Daqui a pouco eles vão estar trocando tiro lá em Conceição do Mato Dentro. Então eu acho o seguinte, a coisa, esse tipo de chantagem tem que ser, e é assim, ó, esse pedaço aqui é meu, agora vamos conversar, porque já é meu, já sei o que eu vou fazer, já estou com a licença, entendeu? Então a legislação ambiental hoje, ela está feita para favorecer esse esquema, Eu acho assim, tem que mudar o conceito. E aí eu ia te falar, sustentabilidade. Por que nós temos que ser só exportador de minério? Por que nós não podemos fazer canivete suíço? Entendeu? Por que nós não podemos segurar um pouco do minério aqui? Por que nós não podemos agregar, fazer tecnologia com minério de ferro, nanopartículas de minério de ferro agregado a uma série de produtos? Por que nós temos que ser só exportador? Porque isso aí, vamos falar a verdade, isso não é indústria. Mineração não é indústria. Mineração é extrair o minério, botar no tubo lá no mineroduto, que é um absurdo, uma coisa inaceitável, ou num vagão de minério de trem, e levar para fora do país para depois nós importarmos. Então, se a gente quiser criar sustentabilidade,
nós temos que deixar de ser tão exportador assim e usar a nossa riqueza aqui dentro, transformar a nossa riqueza aqui dentro. Isso vai dar emprego, isso vai dar futuro para esses municípios. Mas não, eles querem fazer município dependente daquela cadeia colonialista exportadora. É isso que acontece, gente. Então, nós vamos repensar ou vamos continuar licenciando, alimentando a fissura desses caras? Essa necessidade de reflexão, você concorda que também atinge o padrão de consumo? Atinge. E, aliás, nós temos que rever o padrão de consumo também. Tem que ser revisto. Agora, porque a gente sustenta isso. O que nós não podemos é o minerador chega na minha cara, como várias vezes eu já ouvi, e fala: você tem que mudar o consumo primeiro, você tem que mudar o mercado e depois nós vamos mudar. Porque nós aqui dependemos da demanda, nós funcionamos por conta da demanda. Então o que é? O mercado é que manda? O território, a sociedade que está aqui não manda em nada, não? Não pode botar limites no mercado, nesse mercado que só quer consumir. Na hora que acabar, vai pensar o que vai fazer? Mas a gente entra de novo no que entra todas as discussões desse cunho, é a educação, ela desempenha um papel também. A gente começa a ver que a origem está na nossa formação, no nosso pensamento crítico. É mais geral, é muito mais ampla. Mas eu acho que nós temos que rever. Tem que porque rever, senão esse acidente, daqui a pouco ele vai acontecer de novo. Vocês acham que não vai acontecer outros rompimentos de barragem? Vocês acham? Em barragem com a como é que chama? Que o auditoria? A auditoria falando que estava estável, estava tudo tranquilo. Então muitas coisas têm que ser revistas, né? Bom, gente, nós estamos chegando, né, ao final do programa na Berlinda, mas antes de encerrar, eu gostaria de dar a palavra a cada um de vocês presentes, agradecer a presença, e a gente vai encerrar com o Gazinelli, agradecê-lo por estar hoje conosco na Berlinda. Então nós vamos ouvir aqui a consideração de cada uma das presentes, professora Gabriela Camargo, a Ariadne Libucci, que é aluna de Geologia, Juliane Vilela, que é aluna de Geografia e Relações Públicas, né? E a professora Cibele Klauer, que é engenheira geóloga, não é isso? Por favor, professora Gabriela. Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu acho que é algo muito enriquecedor. Conheci várias coisas relacionadas principalmente ao tratamento, né, de minério, beneficiamento, com a professora Cibele. Acho que é isso que faz o país, né? São essas diversidades de opinião, diversidades de profissões, de formações, e é importante que compartilhemos. E eu acho que nesse momento tem que ser tudo, como, né, foi um consenso geral, tem que ter uma revisão geral em relação aos aspectos legais, à legislação que nós temos no país, no Estado, ao cumprimento dessas legislações, a como elas estão sendo colocadas para todos nós, às profissões, a nossas atitudes, a sociedade. É muito importante ter a opinião da sociedade, de quem está sendo impactado diretamente por uma atividade tão impactante como esta. Nós sabemos, né, que a mineração ela é uma das atividades com maior impacto e, ao mesmo tempo, ela é uma das atividades mais importantes para a economia, pelo menos na atualidade. Então, é uma questão de revisão em todos os aspectos, aspecto social, aspecto ambiental e o aspecto econômico. Obrigada, professora. Eu também agradeço, em nome dos alunos da Geologia da UniBH, a possibilidade de estar aqui conversando também, agregando valor à formação e tudo mais. E assim, é importante porque essa discussão, esse consenso da necessidade da reflexão, da revisão de valores, de processos, no que diz respeito à formação dos novos profissionais que vão entrar no mercado de trabalho em 2 anos, até da forma que a gente vai encarar essas imposições feitas ou não, e que muita gente vai fazer parte dessas revisões, se Deus quiser, vão acontecer, e para que sejam minimizados impactos, para que haja um consumo mais consciente de bens em todos os sentidos, né? Então, acho que a mensagem toda essa para todos os profissionais fazerem essa reflexão. Então, quando estiver lá aceitando uma demanda ou fazendo parte de um conselho, usar o bom senso. Eu acho que o bom senso é o que mais manda nisso tudo e às vezes é esquecido, né?
mas que seja feita essa revisão mesmo, essa aprendizagem. É uma aprendizagem para que as coisas melhorem, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Juliene. Queria também agradecer a oportunidade. Acho que é um tema tão amplo, né, que mereceria um debate até mais longo. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, além da solidariedade às comunidades que foram afetadas, lembrando que não foi só Bento Rodrigues, né? Foram várias outras. Isso estende até a nós. E o próprio setor da mineração também, de certa forma, foi afetado. A política. Então, acho que a reflexão principal que a gente pode deixar aqui é a tomada da consciência por todos os setores da sociedade sobre a importância da mineração e sobre os impactos que ela causa. Não apenas com o rompimento da barragem, né? Mas em toda a sua movimentação, desde o seu processo do licenciamento até o seu fechamento, deixar então essa mensagem da criação da consciência, dos nossos padrões de consumo, como foi abordado, nos nossos relacionamentos, e nós, enquanto profissionais de todos os setores, de todas as áreas, né? Então, é isso mesmo. Só agradecer. Nós que agradecemos. Professora Cibele, por favor. Eu gostaria de terminar minha fala agradecendo a você pelo convite. Nós que agradecemos. Ao Berlinda, ao TV Uni, oportunidade fantástica que a sociedade precisa. Agradecer ao Gazinelli, a Gabriela, a Ariadne, a Juliane, pelo alto nível das discussões que nós aqui tivemos. Eu também aprendi muito, né, nesses momentos, são momentos que a gente aprende e desenvolve muito. Eu gostaria de fechar a minha fala fazendo link com a minha fala inicial. Na minha visão, o nosso momento agora, primeiro, é um momento de respeito e de solidariedade com toda a comunidade vitimizada em primeiro grau pelo acidente, mas como a Juliane bem pontuou, todos nós, em alguns aspectos, sofremos consequências desse ambiente, né, desse acidente, a indústria mineral. Então, por isso que eu digo que eu acho que o momento agora é um momento de repensar, é um momento de aprender. Entendo perfeitamente que nós temos, no mínimo, duas esferas diferentes de compreensão ou de vivenciamento desse acidente. A primeira, uma mais passional, é aquela que nos emociona, é aquela que se indigna, é aquela que fica chateada com tudo que aconteceu e faz parte, né, que o dia que a gente perder a capacidade de indignação, estaremos em maus lençóis, né? E a segunda é uma esfera mais técnica, uma esfera mais legal, em que eu volto a dizer da necessidade da gente ter mais acesso a esses dados técnicos, a essas análises, para que a gente possa aprender, inclusive, tecnicamente com isso, né? Ainda não se sabe, não há um laudo definitivo da causa desse acidente, o que levou à ruptura dessa barragem. É preciso que a gente conheça essa causa, é preciso que a gente saiba o motivo dessa ruptura, para que a gente possa evitar no futuro que fatos como esses aconteçam. E sempre lidando na esfera técnica e na esfera legal. Acho que isso é fundamental. Obrigada, professora. Gazinelli, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Muitas vezes as mineradoras falam, estou cumprindo a lei. E a lei que muitas vezes elas ajudaram a construir. E eu acho que o cumprimento da lei hoje não é suficiente. Eu acho que é preciso de ter um pouco mais de moralidade. Isso eu acho que está faltando na visão das empresas. Eu não tenho tempo para falar muito, mas eu queria agradecer as colegas aqui de Berlinda e a você, né, pelo convite. Acho o seguinte, existe um outro problema, né, que nós não chegamos a debater aqui, que é a crise hídrica, e sobre a qual as mineradoras também têm um pouco de responsabilidade. Elas consomem uma grande quantidade de água nessa nossa região, uma região que tem uma população enorme, e eu espero que esse seja um assunto que vocês tratem numa próxima oportunidade. E eu também, nós criamos um site, Solidariedade a Bento Rodrigues, no Facebook, né? Quem quiser acessar, estamos lá postando informações a respeito desse grave acidente. E como eu disse em algum momento aqui,
Eu acho que a ruptura dessa barragem, ela não é responsabilidade exclusiva da empresa. Ela é responsabilidade da corporação que alimentou essa ilusão de que esse tipo de mega barragem de rejeito é o único modus operandi possível para esse tipo de mineração. Ela é responsabilidade do Estado, que licenciou e que não fiscaliza direito e que permite que as empresas se automonitorem, como se isso fosse suficiente. Então, eu acho que é um conjunto de corresponsáveis por isso, né? De setores que fazem lobby, para que isso passe de qualquer modo nos conselhos. Então, eu acho que realmente esse sistema de licenciamento, ele tem que mudar. Se ele não mudar, para melhor, né? Não é para pior, não. Se ele não mudar para melhor, nós vamos ver ainda muitos graves acidentes como esse. E, enfim, é isso. Vamos ter sorte para que a terceira barragem continue lá intacta e não rompa nas próximas chuvas. Tomara que não. A você que está em casa, muito obrigada pela companhia. O Na Berlinda, ele é exibido semanalmente pelo canal, através do canal 12 da NET TV UniBH. E a gente também está em todas as redes sociais, Snapchat, Facebook, youtube.com/UniBHTV. Lá você acompanha toda a nossa programação. Até o próximo programa. Obrigada a todos mais uma vez. Hoje a gente está aqui por uma data muito especial, que é o aniversário do UniBH TV, o aniversário de 17 anos. O UniBH é uma instituição que acredita de fato na aprendizagem prática, na conexão teoria e prática. O UniBH TV também ajuda o UniBH a se conectar com a sua comunidade. Então a gente de fato coloca a nossa cara para o mundo e é o UniBH TV que nos ajuda a fazer isso. E é claro que o UniBH TV teve uma grande contribuição nessa formação destes profissionais e a gente espera que continue tendo por muito tempo dos profissionais do futuro. Parabéns, que esses 17 anos tenham muitos, e a gente sabe que tem muitos motivos para comemorar, e que os próximos 17, 34 e quantos mais vierem, que a gente também continue tendo muitos motivos. Que vocês consigam e continuem a formar excelentes profissionais, e esse é um trabalho de vocês. Parabéns, UniBH TV.